Bom, aqui nós temos alguns sintomas, certo? Então, eu disse o seguinte, toda patologia ela é caracterizada por um conjunto de sintomas. Sempre pense assim. Inclusive, vocês na fonoaudiologia aprendem isso, né? Existe um conjunto de sintomas para que você possa correlacionar esse conjunto de sintomas a uma dada patologia. Então, nós, na área da psicologia, na área da neuropsicologia, da psicologia de desenvolvimento infantil, nós também utilizamos esses critérios. O que acontece? Eu tenho um desenvolvimento normal, ou seja, um desenvolvimento típico, um desenvolvimento esperado, e quando a criança ela está muito acima ou muito abaixo, o que vai acontecer? Ela inevitavelmente ela vai ter uma discordância, né? Um destoamento desse processo típico de desenvolvimento, que não é legal, obviamente. Agora, é importante a gente compreender que nem sempre uma criança que tem dificuldade na aquisição da leitura e da escrita é uma criança disléxica, ela vai ter dislexia, nem sempre. Então, nós vamos precisar compreender que existe uma diferenciação entre dificuldades e transtorno. Olhe bem, então, existem dificuldades na aquisição da leitura, no desenvolvimento da leitura e da escrita, e existe um transtorno que impede a aquisição da leitura e da escrita. É uma diferença muito grande aí, certo? Por quê? Porque quando nós falamos dificuldades, eu posso estar falando, inclusive, olha só, eu posso estar inclusive falando de fatores emocionais, fatores socioambientais, fatores familiares, que impedem que essa criança tenha um desenvolvimento emocional, e o desenvolvimento emocional está diretamente correlacionado com o seu desenvolvimento típico. Olhe bem. Então, esses fatores eles estão diretamente relacionados também às dificuldades que são apresentadas à criança. Agora, eu tenho um outro lado da história, que é a escola. Entende? Às vezes, a metodologia de ensino da escola fica a desejar para o processo de aquisição da leitura e da escrita. Olha que coisa interessante. Se você olhar a história da humanidade, você vai ver que o desenvolvimento da linguagem sempre esteve presente, mas o desenvolvimento da escrita não. O desenvolvimento da escrita nem sempre esteve presente. O que você vai ver? Pega o desenvolvimento da escrita, você vai ter aí 5.000 anos. 5.000 anos. Né? Olha a diferença entre o desenvolvimento da fala, por exemplo, da linguagem, da expressão do pensamento, e o desenvolvimento de caracteres simbólicos que possam ter um significado e ser interpretado pelo nosso sistema cognitivo, que é a escrita. Bom, nesse sentido, o conjunto sintomatológico tem a ver com aprender a falar tardiamente, isso é um sintoma. São características. Aí você pergunta, aí volta a questão da dificuldade. Significa que a criança é disléxica porque aprende a falar tardiamente? Não, porque eu tenho outras patologias que também têm um atraso na fala, inclusive o autismo, que é um outro transtorno do neurodesenvolvimento. Inclusive, dificuldades no desenvolvimento dessa criança que não são caracterizadas como transtornos. Então, aprender a falar tardiamente, dificuldades na leitura, dificuldades em soletrar, olha só, tanto na leitura quanto soletrar, as dificuldades vão estar muito presentes, são muito incisivas. Você vai ver, inclusive, colegas de vocês na universidade que são disléxicos, certo? Eles começam a ler todo o processo, um texto que o professor passa, mas ele chega no final do parágrafo, ele é muito lento em ler, ele não precisa, geralmente ele não lê em voz alta, porque ele sabe da dificuldade dele, então ele tenta se preservar o máximo possível, e ele passa muito mais tempo para ler um parágrafo, certo? Quando ele chega no final do parágrafo, ele percebe que não entendeu nada.
e ele volta inicialmente, né, para o início do parágrafo e tenta novamente, lendo, ele já está alfabetizado, lembra que ele já está na universidade, e aí ele volta inicialmente para o processo de leitura do início do parágrafo. Olha que coisa interessante, tá? Quando chega no final da página, ele não lembra mais nada, né, do que leu e ele tem que retornar. Ele leva muito mais tempo do que uma pessoa que não tem dislexia.